Bem-vindo aqui ao meu canal. Hoje eu vou falar sobre uma coisa muito importante, que são as emoções. Recentemente, eu fiz uma mudança no meu perfil no Instagram e aproveito para te convidar para me seguir no Instagram, emocionalize_Ana Moraes, para focar muito mais nessa questão das emoções e a importância das emoções para as pessoas. Por que que as pessoas estão adoecidas? Por que que as pessoas estão vivendo com tanta dificuldade? Por que é que elas estão incapazes de superar os desafios mais complexos da vida delas? E como a gente chegou até aqui, né? Eu acho que é muito importante a gente pensar um pouco sobre isso. Nesse vídeo de alguns minutos eu queria explicar um pouco, muito rapidamente, desse processo, de como a gente chegou até aqui nesse processo de vida social, no caso do Brasil, né? O Brasil é um país muito novo, né? Nós fomos descobertos em 1500, né? E a gente tinha aqui uma cultura que foi dizimada. A cultura indígena é uma cultura onde eles cuidam muito da espiritualidade também. Então, como é uma tribo indígena, você já deve ter lido, deve entender um pouco, né? Tem ali todos os habitantes da tribo indígena, tem um pajé, e eles têm as cerimônias, né, de passagem, os rituais. Eles têm as cerimônias religiosas dele, né, dos indígenas, dependendo de cada tribo, né? E aí, quando as tribos indígenas do Brasil passaram por esse processo de ser dizimadas, né, os colonizadores vieram e tentaram implantar aqui uma cultura, que foi a cultura europeia, né, a cultura europeia fortemente concentrada na igreja, né? E isso funcionou durante muito tempo no Brasil, né? A gente estava ali implantando essa cultura europeia, baseada na relação entre igreja, capitalismo e Estado. Essa era a tríade, né? A igreja, o capitalismo e o Estado. Era isso que funcionava, né? E ao longo de muito tempo isso funcionou no Brasil, né? Quando aconteceu a mudança do Estado Novo ali, principalmente de 1990 para cá, depois existiu nesse período, né, logo depois da colonização, a criação das escolas, que eram escolas também essencialmente religiosas, escolas que a gente chama de escolas confessionais, que estão aí até hoje, né? São escolas boas, mas eram escolas que estavam calcadas no ensino, na ciência e na religião, né? E quando teve a mudança da nova escola brasileira, né, com as primeiras leis de diretrizes e bases, entendeu-se que a escola deveria ser laica. E isso é ótimo, que a escola seja laica, quer dizer, ela não tem uma única linha religiosa. Então, a escola laica, pública, que foi implantada no Brasil, ela estava fortemente focada em quê? Na cognição, no desenvolvimento do pensamento. E esse desenvolvimento do pensamento, se você pegar um livro que chama História da Educação Brasileira, e outro livro também que chama 500 anos de educação no Brasil, ele fala sobre isso, né? A educação foi reformulada. Então, a reformulação da educação brasileira orientou toda a educação para o cognitivo. E isso não é ruim, tá? O que aconteceu de ruim nesse período foi que, de tanto focar no cognitivo, ele abandonou o emocional, abandonou o espiritual. Então, assim, se você pegar sistemas educacionais muito sofisticados, como, por exemplo, Bali, Indonésia, né? Sistemas de educação orientais, por exemplo, né? Sistemas como a Finlândia, que é tido como um sistema de referência de educação no mundo inteiro, ele não é só cognitivo. Ele é um sistema de educação que ele é cognitivo e ele é também emocional, espiritual, né? Então, não é religioso, tá? Religião X, Y, não é nada disso. Ele é baseado também na espiritualidade e no contato com as emoções, que é muito importante para o ser humano. Mas o que é que acontece na educação brasileira hoje? A criança entra na escola, ela estuda 12 anos na educação básica e ela sai da escola sem conseguir entrar em contato com as próprias emoções. Então, se a família também não faz isso, a criança cresce completamente apartada das suas emoções. Né? Ela só foca no cognitivo, só no pensamento científico, só na aprendizagem, né? da matéria. Por que a gente chama matéria? Né? Porque exatamente esse tipo de educação que é focada somente no cognitivo, ele é focada na matéria. A gente tinha assim, as matérias da escola. Né? A matéria, o que é? A materialidade, a educação do concreto, né? E não a educação do afetivo, não a educação do espiritual, não a educação do emocional.
Então, a criança fica na escola a vida inteira, ela não entra em contato com o seu emocional, não entra em contato com a sua espiritualidade, ela não entra em contato com o seu ser profundo, e aí quando ela chega na adolescência, na vida adulta, ela chega com esse rombo, com esse buraco emocional. Por quê? Porque nem a escola fez isso, nem a sociedade faz e nem a família fez, em muitos casos. Então, são pessoas que sofrem muito. Então, a gente vê aí uma escalada da quantidade de suicídios de jovens e adolescentes no mundo inteiro, né? Por quê? Porque exatamente as pessoas não conseguem encontrar o sentido de suas próprias vidas, e o sentido da vida não está no cognitivo somente. O sentido da vida está no cognitivo e no emocional. São as duas dimensões. O ser humano está aqui, ó, cérebro, lado esquerdo, lado direito. As duas coisas têm que estar juntas. Então, esse gap da escola brasileira e no mundo inteiro também está se fazendo sentir agora, infelizmente, de uma forma muito dolorosa. A gente vê aqui os ataques nas escolas acontecendo no Brasil, coisa que não acontecia antes, né? Então, eu acho que a escola precisa radicalmente voltar ao emocional. As famílias precisam radicalmente voltar ao emocional, voltar a ter contato com o emocional, né? E as pessoas precisam ter o racional, mas também o emocional o tempo inteiro em suas vidas como propósito de vida. Que a gente fala de propósito não é só racional. É outro erro. Muita gente está falando aí sobre essa palavra propósito, falando de propósito como se propósito fosse somente uma coisa racional. O propósito também é espiritual, o propósito também é emocional. Sem isso, a vida não se faz completa, a vida não se faz plena. Por quê? Porque falta esse esteio do emocional na vida da pessoa, do afetivo, né? Do amoroso, do espiritual, da generosidade, da compaixão, né? Isso não é intelecto. O intelecto é importante, é claro, e toda escola tem que dar conta do intelecto, mas as escolas precisam voltar também a promover momentos de contato com as emoções. Por isso eu digo no meu canal, emocionalize, porque isso é o que faz a pessoa se sentir ser humano. Isso é o que preserva a saúde mental das pessoas, não é o intelectual que preserva a saúde mental. Então, esses sistemas escolares que eu mencionei aqui, por exemplo, eles têm dentro de sua matriz curricular, olha que a gente falava grade curricular, lembra disso, né? Falava grade curricular, matéria, disciplina, conteúdo, né? Textos. E isso está ultrapassado, gente. O que é importante hoje é colocar dentro das matrizes curriculares da escola também experiências onde a criança entra em contato com as suas próprias emoções. Pode ser dentro do currículo, pode ser em aulas especiais, pode ser em vivências, pode ser em momentos recreativos, pode ser em propostas de, por exemplo, educação contemplativa, de meditação, mas de alguma forma a escola precisa encontrar um meio de promover, de fazer com que as crianças encontrem de novo essa conexão emocional. E as empresas também, as empresas que estão preocupadas com a saúde emocional dos seus funcionários também estão buscando formas de apoiar, ajudar que as pessoas encontrem essa conexão. Então, eu vou falar mais isso aqui no canal agora, cada vez mais vou falar sobre isso, sobre o papel das emoções para a vida em equilíbrio do ser humano, e eu agradeço muito se você compartilhar e apoiar esse canal e ajude a gente nessa causa mundial, que é a causa da reconexão com as emoções mais profundas das pessoas como seres humanos. É isso. Emocionalize. Até a próxima.